assim, doutor, nós vemos diariamente que as pacientes perguntam muito sobre valores de investimento da cirurgia. Então, agora que eu tô passando o orçamento, eu vejo que é bem assim, individualizada essa questão de orçamento, o que realmente ela investe na cirurgia. Mas quais são essas variáveis, né? O que realmente compõe esse orçamento? Exato, isso é legal, né? Porque por mais que as meninas, no momento do agendamento da consulta, né? Então, nossa equipe de agendamento de consulta tente passar uma base, uma média estimativa ali, é baseado num procedimento que a paciente imagina que é o que ela busca. Então eu penso em fazer uma mastopexia com prótese, sem prótese, eu penso em fazer uma lipoescultura, uma abdominoplastia, mas quer dizer, pelo que ela já viu, o que ela já estudou, né, o que ela pesquisou, imagina que seja. Mas a gente depende demais, né, de uma avaliação individualizada para entender quais são realmente os procedimentos mais indicados, se vai ser possível ou não realizar tudo aquilo que a paciente imagina, de repente junto ou não, quais tecnologias que vão compor a cirurgia. Então hoje a gente fala uma lipoaspiração, mas depende muito, né? O porte da lipoaspiração, até com relação aos custos hospitalares, varia, né? De acordo com o porte de uma lipoaspiração, por exemplo. Se vai ter alguma cirurgia funcional associada, por exemplo, tem uma diástase, tem uma hérnia umbilical, abdominoplastia, mini abdominoplastia. Será que o convênio vai contemplar? Porque a parte funcional o convênio cobre, de repente a paciente tem um convênio muito bom, cobre os hospitais que a gente opera, e aí a parte da diástase, por exemplo, o convênio vai cobrir, isso vai gerar um desconto na internação da lipoaspiração, por exemplo, né? Ou de repente ela pensava em fazer a mama junto, mas não vai dar para fazer junto. Então, todos os detalhes a gente vai conseguir numa consulta formal, depois de um exame físico, depois de uma análise super completa, até com bioimpedância, com software 3D de análise das mamas, para a gente entender realmente os procedimentos mais indicados, o planejamento, né, individualizado, e aí a gente passa a bola para a Anne, que vai calcular todos esses detalhes, né? Todos que os é muito detalhes, complexo, né? Eu, por exemplo, fico por fora justamente por isso, porque ele falou, olha, vai ser uma lipo de tal porte, ela tem um convênio, tem diástase, tem hérnia umbilical, cobre, pelo que as meninas do agendamento viram, cobre os hospitais que a gente opera, cobre o Oswaldo Cruz. Tem a cirurgia de mama, vai ter que ficar para uma segunda etapa pelo porte, vai ter renúvel, vai ter os braços, e aí a Anne vai calculando ali, né? Porque sim, são muitas várias variáveis, né? E assim, como que uma paciente, por exemplo, que mora fora, porque hoje muitas pacientes buscam essa consulta online, né? Como que elas têm essa estimativa do investimento? Sim. Porque tem toda uma programação, uma logística, né? Nós estamos com algumas pacientes de fora, né? Então, a gente vê que elas precisam realmente passagem, hotel, muitas vezes. Então, elas querem saber o valor de investimento. Como que o doutor consegue passar uma prévia, né, de procedimento para que a gente passe o orçamento? Sim, exato. Como que o doutor faz E é essa super parte? importante, né? Quer dizer, para todos os pacientes é muito importante, mas imagina aquelas pacientes que vêm de fora, e é muito comum nas brasileiras que moram fora virem, elas precisam de um planejamento muito mais complexo, né? Exatamente. Até de quantos dias antes de chegar, quais exames que ela consegue fazer lá, quais exames ela vai ter que fazer aqui, o tempo até a cirurgia, a nossa consulta presencial, quanto tempo de pós estimado que a gente vai precisar dela aqui. Então elas precisam fazer uma super organização, né? Uma rede de apoio para logística, hospedagem. Mas interessante é isso, né? Que mesmo que não seja uma consulta presencial, na consulta online a gente consegue passar tudo isso, porque a gente consegue conversar bem com a paciente, né? Nas plataformas que a gente tem hoje de atendimento por prontuário, então a gente tem uma boa conversa, entende bem os desconfortos, as queixas, né? A gente tem aquele protocolo de fotos que as pacientes nos enviam para fazer uma análise dos detalhes que a gente precisa. Então, para cada cirurgia tem determinadas incidências de foto que a gente consegue fazer uma boa análise. Claro que pode ter alguma mudança, algum detalhezinho na consulta presencial, mas a indicação base do procedimento é difícil mudar. Sim, né? a gente vê que é bem difícil. Difícil, então a gente consegue indicar os procedimentos e a Anne consegue calcular a estimativa de custo hospitalar. Né? São pacientes que dificilmente vão ter convênio Associado, né? igual as pacientes que moram aqui em São Paulo, tem, né, convênio para ajudar em algum detalhe da internação, seja uma hérnia, uma diástase, então consegue fazer todo esse cálculo e a paciente consegue se programar muito bem, né? Até para os custos pós, acompanhamento de fisioterapia no pós, então é uma coisa que a gente caso seja necessário, né? Os exames. Então, bem importante, né, que a gente toma todo esse cuidado de tentar passar uma estimativa pré, mas sem dúvida o orçamento mesmo ali detalhado depende, né, de uma avaliação individualizada para a gente pegar esses detalhes todos, se ver que conferir se é aquilo mesmo que a paciente imagina que seja a indicação, ou às vezes pode mudar. Hoje mesmo eu atendi uma paciente bem engraçada, ela vinha para uma lipoaspiração e uma cirurgia de mastopexia sem prótese. Na avaliação a gente viu no software que ela tinha um volume muito reduzido e vendo uma série de fotos de pacientes operadas, ela entendeu que a mama dela sem prótese dava um resultado de lift interessante, mas um volume muito pequeno, mesmo com as enxertias. Então, ela vendo todas essas variáveis no software, o próprio caso dela, diversos pacientes operados, ela entendeu que, puxa, é melhor com uma prótese pequena, delicada, bem proporcional, mas
vou optar pela cirurgia com prótese. Sim. E o que ela pensava que era só uma lipo, a gente fez ultrassom, ela tinha uma diástase de 4 centímetros. O que ela se incomodava que era aquela pele, então não era só a lipo que ia resolver, então mudou Sim. todo o planejamento. Ela imaginava que era uma lipo com mastro sem prótese, virou uma lipoabdominoplastia, correção de diástase e mastro com prótese. Então, Sim, até isso acontece. Acontece bastante. E muito assim, quando a gente vê a paciente no primeiro contato, elas realmente não sabem exatamente o procedimento. Então, acontece de pacientes perguntarem assim, passa um valor médio de prótese, por exemplo. Sim. E chega aqui é uma mastopexia com prótese, né? Então, tem essas variáveis e é super legal a gente personalizar, individualizar cada atendimento para montar esse orçamento. Um orçamento mais individualizado possível, né? Sim. E esse detalhe do convênio é interessante, né? Porque aqui em São Paulo, os pacientes que têm convênio, que cubra ali uma diástase, cubra um nódulo de mama que tem que aproveitar a cirurgia para retirar, Sim. ou uma cicatriz que a gente vai ter que corrigir, por exemplo, da cesárea, ou de uma cirurgia mamária prévia, são coisinhas que às vezes o convênio vai contemplar. E a gente vai pedir essa aprovação para o convênio, tendo essa aprovação, muda de novo o orçamento, né? Quer dizer, a paciente consegue às vezes um desconto na internação, consegue um reembolso, que quanto melhor o convênio, melhor o reembolso. Sim. Então é complexo, né? É complexo. Mas com uma consulta individualizada a gente consegue variáveis. passar uma super base para o paciente se programar. Sim, exatamente.